UbiFol, excelência em nutrição vegetal. Olá, sou Celso Oliveira, agrometeorologista da Climatempo, em parceria com a UbiFol. Trago informações sobre as condições atmosféricas para a região sudeste neste mês de maio, na verdade, ao longo deste outono e também no início do inverno. Antes da gente falar um pouquinho aí sobre chuva e temperatura, vamos falar sobre o Oceano Pacífico. Temos novidade, com relação à continuidade do fenômeno Laninha. A expectativa já agora é de maior probabilidade do desenvolvimento do fenômeno até o final de 2022. Quais são as consequências disso? Normalmente o Laninha ele deixa o outono e o inverno mais secos no sudeste. E a gente já vem vivendo agora, nesse início de outono, um padrão mais seco. A chuva cortou repentinamente ainda em março, e a chuva de abril não foi suficiente para reverter a estiagem observada principalmente em Minas Gerais. E a partir de agora, a expectativa é que não tenhamos realmente grandes acumulados de chuva, e isso preocupa principalmente com relação ao desenvolvimento da segunda safra do milho e também a cana-de-açúcar, que foi recém-instalada em algumas áreas, principalmente de São Paulo e de Minas Gerais. Olhando justamente a questão do desvio de precipitação para maio, boa parte da região sudeste tem previsão de chuva abaixo da média, algumas áreas da zona da mata de Minas e também do Espírito Santo com chuva acima da média. E outra coisa também que começa a preocupar, principalmente para o sul do estado de São Paulo, é o aparecimento de geadas que devem acontecer principalmente no final do mês de maio, alcançando o sul paulista. Para junho, já não costuma chover muito, então aparecer uma chuva acima da média não significa obrigatoriamente precipitações significativas. O frio ele é ainda mais intenso, concentrado no sul do estado de São Paulo, embora tenha uma grande área aí de São Paulo, sul de Minas, com mínimas de 3 a 6 graus. E para julho, a chance de geada fica mais restrita, a temperatura prevista não é tão baixa como nos meses anteriores, e continuamos ainda com um padrão seco. Não é comum termos realmente chuvas significativas no território, no sudeste, de uma forma geral, durante o inverno, ainda mais com Laninha. Partindo para as regionais, que chama atenção justamente essa ideia da chuva enfraquecendo. Então, os números, eventualmente, eles podem até ser otimistas, números relativamente altos, mas não esperem realmente nada excepcional. As chuvas são mais concentradas em São Paulo na segunda quinzena do mês, 50 milímetros contra uma média de 65 milímetros na região de Araraquara. Santa Cruz das Palmeiras aí já é abaixo da média, 27 milímetros contra uma média de 61 milímetros. Para Assis também abaixo da média, 75 contra 90 para arredondar. Para Ituverava, chuvas concentradas aí na casa dos 20 milímetros e contra uma média de 50 milímetros. Para Itapeva, o risco de geada, chama atenção para risco de geada no final do mês de maio, 65 milímetros contra uma média de 95 milímetros. Partindo para Linhares, é um dos poucos locais, aliás, do sudeste com previsão ainda de chuva forte. Chuva no segundo e terceiro decênios de maio, 75 milímetros contra uma média de 40 milímetros. E finalmente para Uberaba, no Triângulo Mineiro, pancadas de chuva fracas na segunda quinzena do mês de maio, 25 milímetros contra uma média de 45 milímetros. Bom, pessoal, essas são as informações para esse decorrer do mês de maio. Dentro de 30 dias, retornaremos trazendo mais notícias sobre as condições climáticas do Sudeste. Até lá! UbiFol, excelência em nutrição vegetal.